Novamente, a paz do Senhor para todos os irmãos. Capítulo 8, versículo 22 do livro de Romanos. Palavra de Deus, irmãos, é viva, é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Essa palavra, ela penetra divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, a intenção do coração. Louvado seja Deus. Você pode pegar um papel, se quiser, uma caneta, e fazer algumas anotações. Isso é muito bom para depois você pegar e conferir na Bíblia se de fato é isso mesmo que está sendo ensinado. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Louvado seja Deus. Toda criatura está gemendo. Louvado seja Deus. E quero falar de três expressões na questão de estarem gemendo nesse presente momento. Três grupos, ou dois grupos e uma pessoa gemendo neste momento. Paulo escrevendo aos crentes da Itália, os crentes de Roma, ele diz: porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dores de parto até agora. O que leva ou o que levou, toda a criação está gemendo. O pecado. Nós vemos acontecer situações e tem alguns crentes desavisados que eles atribuem alguns acontecimentos ao diabo, quando na verdade não é o diabo. Tem coisas que é o diabo, mas tem coisas que não é ele. A criação de Deus está gemendo. A natureza está gemendo. Louvado seja Deus. Silvelena, a paz, pastor, a paz do Senhor, irmã Silvelena. Vamos estudar Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Este versículo descreve o sofrimento e a decadência do planeta Terra, resultado do pecado que se manifesta. O planeta está sofrendo. Culpado quem? O homem. O homem é a causa, as atitudes do homem é a causa de tudo que acontece. Este versículo descreve o sofrimento e a decadência do planeta Terra, resultado do pecado que se manifesta em desastres naturais. Desastres naturais. Por que, pastor? Desastres naturais. É manifestado
na questão que a natureza está sofrendo por causa do pecado do homem. Louvado seja Deus. Degradação geral. A criação, inclusive, espera ansiosamente a futura redenção. Louvado seja Deus, louvado seja Deus e louvado seja Deus. A criação está esperando a redenção. Ana Cláudia, Deus abençoe Ana Cláudia. Ana Cláudia é filha do falecido Bier, se eu não me engano. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Pecado do ser humano é e foi tão grande que mudou até a genética dos animais. O boi, o leão, comia erva. Não era carnívoro e nem feroz. A partir do dilúvio, quando eles saíram da arca, eles ficaram ferozes. Mas a genética dos animais voltarão ao normal, na redenção. O leão vai comer erva com o boi, e o menino vai colocar a mão no buraco do basilisco. Não vai ter problema. Louvado seja o nome de Deus. Glórias a Deus. Estaremos orando, sim, Ana Cláudia, pelo Patrick, a Patrícia, a Duda, Emanuel, o Júnior e o Lucas. Primeiro ponto. O sofrimento da criação. A criação está sofrendo. Mas, pastor, maremoto, qual a culpa? A gente fala o diabo. Não, não é diabo, não, é o pecado do homem. Toda a natureza, desde o reino animal e vegetal, até as paisagens, sofre um processo de aperto doloroso, aguardando a libertação. A libertação. É o que está escrito em Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Tudo que Deus criou geme, esperando a redenção por causa da desobediência e o pecado do homem. Deus não se arrependeu de ter feito o mar, o sol, a lua, as estrelas, os animais. Mas ele se arrependeu de ter feito o homem. O homem é mau. Quem disse Deus? A Bíblia diz que Deus da sua criação. Mas a Bíblia, ela diz que esse homem, ele pode se tornar uma nova criatura na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A criação está sofrendo por causa do homem. Pastor, o senhor viu o que aconteceu no Paraná? Vi, consequência do pecado da humanidade. Segundo ponto. A natureza gemendo. A criação gemendo. Esse é o primeiro gemido que aparece aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 22. E nesse capítulo fala de 3 gemidos. A natureza está sofrendo
por causa da desobediência do homem. Não, pastor. Sim, senhor. Sim, senhora. A terra não ia nascer espinho. A terra não ia ter espinho. A terra hoje nasce pé de espinhos. Ervas daninhas, por causa do pecado do homem. Deus falou para Adão, por causa de ti, a terra produzirá cardos e espinhos. Ou por causa da tua desobediência, a tua falta de inclinação de ficar dentro da minha vontade, por causa de você, a terra vai produzir cardo e espinho. Ela não foi criada para produzir espinho. E o pior, esses espinhos haveria de ferir a cabeça do Cristo. Louvado seja Deus. Segundo gemido, gemidos humanos, de quem? Dos crentes fiéis. Gemidos humanos. O texto também menciona que os próprios cristãos fiéis, mesmo tendo o Espírito Santo, também gemem, esperando a adoção de seus corpos. A transformação do corpo num corpo imortal e livre totalmente do pecado. Romanos 8, 23. Está com a Bíblia? Abra Romanos 8, 23. E não só ela quem, não só a natureza, não só a criação, os animais, o mundo animal, vegetal, o mar. Não somente ela, quer dizer, a criação, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo, a transformação do corpo. Os crentes fiéis estão gemendo, 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 gemendo. Está entendendo? Observação. A redenção do corpo está ligada à doação de filho e à completa glorificação quando seremos herdeiros com Cristo e receberemos um novo corpo. Um corpo de glória, um corpo transformado. Louvado seja Deus. E nós seremos, antes do arrebatamento, transformados num corpo de glória. E aqueles que estão mortos ressuscitarão num corpo de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Observação. A redenção do corpo está ligada à adoção de filhos e à completa glorificação quando seremos herdeiros com Cristo e receberemos um novo corpo. Por isso, a tua Bíblia, a minha Bíblia está dizendo em Romanos 8, 17, Romanos capítulo 8, versículo 17, se somos filhos,
Somos logo também herdeiros de Deus. Romanos 8,17. Se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Pastor, quando que a gente vai ser glorificado com Cristo? Quando ele receber um corpo de glória. Mas a Bíblia está dizendo aqui, se somos filhos, não está falando para qualquer tipo de pessoa que carrega a Bíblia, vai a um templo. Não está dizendo a qualquer pessoa, louvado seja Deus, que diz que agora eu sou um crente. Está falando de quem foi gerado de novo. Aquele que não foi simplesmente só gerado de uma semente humana, mas nasceu de Deus. Nasceu de Deus. Como está escrito aqui, Evangelho de João. Nena Maria, boa noite, Nena. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus, Nena Maria. É isso, Nena? É Nena Maria. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, o Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo número 1. Glória a Deus e glória a Deus. Eu sei que é a Nena do Éder. Evangelho de João, capítulo 1. Não é todos que estão sobre o planeta Terra que são filhos de Deus. Eu sei que todos têm essa ideologia. Não, todos são filhos, não é todos, não. Pelo menos foi o que Jesus disse, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Capítulo 1. Evangelho de João. Evangelho, capítulo de número 1. Versículo 1 em diante, para compreendermos em nome de Jesus. No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. No princípio era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, que era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para testemunho, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, quem? João Batista, não era ele a luz. Mas veio para testificar da luz. Quem era a luz? Jesus, a luz do mundo, o sol da terra. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Quem? Jesus. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por Jesus e o mundo não conheceu Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Veio para os judeus e os judeus não o receberam. Mas todos quanto o receberam,
deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Quem recebe Jesus como Salvador, entrega-se para Ele, vive para Ele, Ele dá poder de ser feito filho de Deus. Os que creem em seu nome, filho de Deus, aqui vai resumir, versículo 13, Evangelho de João 1,13, os quais não nasceram do sangue, não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade da carne, uma vontade sexual lícita, que não é pecado, nem da vontade do varão, não veio de um relacionamento sexual, o novo nascimento, mas nasceram de Deus. Filho de Deus é quem nasceu de Deus, quem foi gerado com sementes espiritual. Que semente é essa, pastor? A palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo, se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se aqui com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Os filhos de Deus nessa terra estão gemendo, porque eles têm a primícia do Espírito. Então, nós estamos falando aqui de 3 gemidos. O gemido da criação, o gemido dos cristãos genuínos. Estamos no segundo ponto, para que os irmãos possam compreender o que está sendo sucedido. Se tem um tsunami, o povo diz é o diabo. Se tem um terremoto, alguns dizem é o diabo. Esse vento que passou no Paraná, estão dizendo é o diabo. Não, é a natureza. A natureza que está gemendo. Consequência do pecado. Você esqueceu que o pecado trouxe o dilúvio? O pecado foi a causa do dilúvio. Não, mas Deus mandou o dilúvio, porque ele se arrependeu de ter feito o homem. Louvado seja Deus, a irmã Sônia Regina está dizendo, amém, louvado seja Deus. Nós estamos só começando a destrinchar isso aqui. A natureza está gemendo, os cristãos verdadeiros gemendo. A redenção do corpo está ligada à adoção de filho. Adoção de filho. E a completa glorificação quando formos herdeiros de Cristo e co-herdeiro de Deus. Nós já estamos na doação de filhos, mas ainda não recebemos a redenção do corpo. A redenção do corpo. Esse corpo ainda não foi transformado num corpo de glória. Pastor, quando é que esse corpo será transformado num corpo de glória? Na última transformação que você vai receber. Mas, pastor, é o que a Bíblia está escrito. Nós somos transformados de glória em glória até chegar na imagem daquele que nos criou. E a última transformação será desse corpo. Mas você está no processo.
Você é o verdadeiro cristão, pratica a palavra de Deus, vive uma vida de santidade, consagração, teme a palavra de Deus, lê ela, medita, vive nela, anda nela. Você está num processo de transformação, de glória em glória. Porque somos transformados de glória em glória, até chegar à imagem daquele que nos criou. A imagem daquele que nos criou é quando esse corpo for transformado num corpo de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra, ela é tremenda. Tremenda. Mas, quando acontecer essa transformação, é o fim do pecado, da dor. Na nova criação, haverá o fim do sofrimento, da dor e da morte. Acabou. Você está caminhando para isso, você é obediente. Você está indo nessa direção. Hoje você geme, chora. O mundo te aborrece, a maldade te aborrece, a iniquidade te aborrece. Você renuncia a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Sente dor, fica doente. Se a questão desse corpo que está gemendo, esperando a redenção, mas se o arrebatamento for daqui a 1 hora, no último minuto, nós seremos transformados num corpo de glória e acabou. A dor, pecado, mortalidade. Se tivermos aqui, você está no primeiro andar de um prédio de 30 andares, você vai ser arrebatado, vai passar por todas as lajes e vai encontrar com o Senhor nos ares. Porque esse corpo já não é mais um corpo humano. É um corpo de glória. Aos Efésios, capítulo de número 4. Aos Efésios 4, com a Bíblia, anote. Leplanto de calassárgia. Tegebitos da benecalamantori palabassurianda. Derevia la mandara saragandara sara calavácia. Benekeflouia labranturiqueia. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 14. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 14. Filipe, Deus glorioso, Deus é maravilhoso, Filipe. Por isso está escrito, no céu Deus vai enxugar todas as lágrimas. Está dizendo, no céu não tem mais lágrimas. Acabou. Não vai existir. Não está dizendo que no céu Deus vai pegar um lenço e vai começar a enxugar tuas lágrimas. Não, não vai existir. Enxugar é deixar extinto, acabou. Negachou é bem, fossé, prefou-se, cafarraci, las toque propecergia. Efésios 1,14. O qual é o penhor da nossa herança. O qual é o penhor da nossa herança. Para a redenção,
possessão de Deus para louvor da sua glória. Penhor da nossa herança é a adoção. Louvado seja o nome de Jesus, de filhos. A palavra de Deus, irmão, é linda. Ela é profunda, maravilhosa, viva. Louvado seja Deus. Que bênção, irmã Sônia Regina, que bênção, irmã Enoélia, que bênção, Felipe. Você está aí onde você está, com comunhão com a igreja, e Deus te alimentando espiritualmente, me alimentando espiritualmente. Alá sopa pesecala miaci alamanturia. Estaremos orando sim, irmã Enoélia. Deus está falando conosco, irmãos. Entraremos em algumas áreas mais profundas daqui a pouco da palavra de nosso amado Jesus, o qual é o penhor da nossa herança. Louvado seja Deus, glória a Deus. Quem é o penhor da nossa herança? O Senhor Jesus Cristo. O autor, consumador da nossa salvação. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Efésios 4, versículo 30, aos Efésios 4, 30. Vem comigo. Aos Efésios 4, 30. 4, 30. Por isso, a Bíblia, ela nos chama a atenção. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Nele estamos selados para o dia da redenção. Que redenção! Não é somente o arrebatamento em si, mas sermos despidos desse corpo e recebemos um corpo glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de nosso Deus. Nós lemos primeiro aqui no livro de Efésios 1,14. Retrocederemos para Efésios 1, versículo 12. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Em Jesus nós fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro
esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade. Estamos em Cristo após de ouvirmos a palavra da verdade. O evangelho da nossa salvação. Tendo nele também crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Recebemos o selo do penhor da herança. Fomos selados. Esse selo aqui não está falando do batismo do Espírito Santo em si, mas da ação do Espírito em nós. Glória a Deus, glória a Deus. O qual, quem? O Espírito Santo, é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão de Deus para louvor da sua glória. Espírito Santo é a garantia, é o penhor. Louvado seja Deus. Ele está aqui, está no crente. Aí no capítulo 4 de Efésios, versículo 30, nos diz o seguinte, para nós prosseguirmos. Eu retrocedi um pouco para os irmãos entenderem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Se você entristece o Espírito Santo, ele sai, é ele que vai te arrebatar, ele que vai te levar até as nuvens. E você perde a possibilidade de ser arrebatado. Ainda, meus queridos irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 2, 2 Coríntios 5, 2. Está com a Bíblia? Abra ela. Pastor, por que o crente fiel sofre tanto? Por que ele passa por lutas e problemas? Porque ele tem a primícia do Espírito. Porque ele é selado. Porque ele não faz parte mais deste mundo. Porque a pátria dele não é aqui. Porque ele é peregrino na terra. Porque ele é herdeiro de Deus. Ele é co-herdeiro de Cristo. Por isso ele padece com Cristo. Para que com Cristo também ele venha a ser glorificado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 2, 2 Coríntios 5, 2. Pega a Bíblia. Por isso também gememos. A igreja geme. A igreja é participante do resto das aflições de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso gememos, desejando ser revestido de nossa habitação que é do céu. Que habitação é essa? Não está falando da habitação no céu, que é do céu. Ser revestido do corpo de glória, do corpo transformado, do corpo celeste. Está dando para compreender a dimensão espiritual que Deus está nos levando através da sua santíssima, gloriosa, bendita, maravilhosa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo aqui está dizendo: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo,
gememos. Estamos nesse corpo humano, físico, que temos que, aleluia, fazer morrer os desejos pecaminosos que vêm da natureza humana. Nós gememos. Louvado seja Deus. Carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal se revista da imortalidade. Eu quero que você leia comigo 2 Coríntios 5:4, 2 Coríntios 5, versículo 4. 5:4, abre aí sua Bíblia. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo que é esse corpo, nós que estamos nesse corpo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós queremos chegar à última transformação, a um corpo de glória. Por isso, no livro de Romanos, capítulo 8, ali no verso de número 3, 23, por isso que Romanos 8, 23. Está escrito, e não somente ela, a natureza, está gemendo, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Exemplo, os cristãos, embora já possuam as primícias do Espírito, gemem interiormente. Os cristãos, embora tendo já a primícia do Espírito, gemem interiormente. Gemem interiormente. Ansiando pela redenção final de seus corpos, ou seja, a glorificação completa de sua adoção como filho de Deus. Esperando a redenção do corpo. Louvado seja Deus. Embora já tendo a primícia do Espírito. Lucas, boa tarde, a paz, pastor. Madrugada esteve muito bom. Louvado seja Deus. Amém, Lucas. Emanuélia, tenho passado por isso. Mal. Está usando pessoas com palavras. Oposição, irmã. A senhora está no caminho certo. A senhora está gemendo. No final dessa mensagem, você entenderá. Louvado seja Deus. Os 3 gemidos do livro de Romanos, capítulo 8. Louvado seja Deus. É por isso, irmã Enoélia, que nós trabalhamos para fazer uma mensagem que venha de encontro à necessidade do povo de Deus.
Essa mensagenzinha que fraca que estão pregando aí, eles não faz o povo compreender, entender e se fortalecer. Se a senhora pega a Bíblia, irmã Enoélia, no livro de Pedro, não estou mudando de um polo para o outro, só estou explorando mais à frente um pouquinho. Está escrito: não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, como coisas estranhas tivessem acontecendo em vosso meio. Mas antes, alegrai-vos de ser participante das aflições de Cristo. Não é estranho isso? A senhora vai reinar com ele, mas a senhora tem que padecer com ele aqui. A senhora padece um pouquinho com ele aqui. Se a senhora viver 100 anos, a senhora padece 100 anos com ele aqui e reina com ele uma eternidade inteira. Por isso a Bíblia diz que as aflições desse século não dá para comparar com a glória que será revelada em Cristo Jesus, nosso amado, eterno, glorioso Salvador. Os cristãos, embora já possuam as primícias do Espírito, gemem. Se gemido aqui é porque padece, porque dói. Tem a primícia, mas geme. Interiormente, ansiando pela redenção final de seus corpos, a transformação num corpo de glória. Ou seja, glorificação completa de sua adoção como filho de Deus. Glorificação completa da adoção. Fomos adotados. Estamos no processo, estamos sendo transformados de glória em glória. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Observação. Observação. Esse anseio se dá porque quem? Esse anseio se dá aos cristãos verdadeiros, porque eles vivem em um mundo decaído. Nós vivemos num mundo decaído. Por isso se levantam contra a senhora. A senhora está indo numa direção. O povo está indo em outra. A senhora está na luz. A maior parte nas trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. É conflito. Decaído. Aguardando a consumação da salvação. E o novo corpo livre do pecado, da dor, recebendo a herança completa prometida por Deus. É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse, aquele que perseverar até o fim. Quando fala em será salvo, não é porque a pessoa não está salvo, vai consolidar. Vai chegar na última etapa. O corpo vai ser transformado num corpo de glória. Um corpo que não pende mais para o natural, para o pecado. A semelhança de Cristo. Louvado seja Deus. Primícias do Espírito. O crente tem o cristão verdadeiro tem a primícia do Espírito. Primícia do Espírito significa o primeiro fruto do Espírito Santo que os crentes recebem aqui na terra, uma garantia da salvação futura. E faz ele sentir o gozo da salvação.
que lhes dá força para lidar com o sofrimento atual. O gozo da salvação, presença de Deus, a força de Deus, lhe dá poder para você lidar com o sofrimento, suportar o sofrimento, suportar as aflições por causa de Cristo. Redenção do corpo significa, refere-se à glorificação final, transformação final do corpo. Corpo de glória. Quando o crente receberão novos corpos, e esse corpo vai ser transformado num corpo novo, ressuscitados, livres da influência do pecado e da mortalidade. Glória a Deus. Por isso, tem um hino que diz: livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus, ele morto foi na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Terceiro gemido, nós estaremos falando daqui a pouco, é o gemido do Espírito Santo. A criação está gemendo, já falei, Romanos 8, 22. Gemido dos cristãos em Cristo, aqueles obedientes, santificados, Romanos 23, versículo 23. E o gemido do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo. O Espírito Santo ajuda os crentes em suas fraquezas, intercedendo por ele com gemidos inexprimíveis, que, de acordo com a vontade de Deus, fortalecendo o crente para suportar as tribulações. O Espírito Santo intercede e fortalece os crentes suportar as tribulações. Por isso está escrito: não veio tentação a não ser humana. Fiel é Deus que não vos deixa tentar acima do que podeis suportar. Mas ele manda o escape é o Espírito Santo, dando força, dando graça para você suportar. Então, a Bíblia aqui, no livro de Romanos 8, está falando de 3 gemidos. Só para nós pontearmos ele agora, né? Pegamos um ponto de partida e agora vamos concluir em nome de Jesus. Está com a Bíblia aberta, Romanos 8. Só para nós lermos Romanos 8, 22. Vamos ler o 22. O 23. Versículo Romanos 8, versículo 22, 23 e 26. Para nós fecharmos aqui o estudo. Os 3 gemidos. Primeiro gemido, a natureza. Você vê terremoto, maremoto, vulcões em erupções, geadas, tempo de inverno fazendo calor, tempo de calor fazendo frio, e vai por aí em diante.
Primeiro gemido da criação. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme. Mundo animal, floresta, mares, espaço sideral. Toda a criação geme. E está juntamente com dores de parto. Justamente ela está gemendo porque ela está com dor de parto. Você que é mãe sabe o que é dor de parto, ela leva a gemer, né? A natureza está assim. Com dores de parto, esperando. Dores de parto até agora. Desde que o homem pecou, está com dor de parto até agora. Segundo gemido dos cristãos fiéis. E não só ela quem é a natureza, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a redenção, a saber, a redenção do corpo. Nós estamos gemendo. Esse é o segundo gemido. Primeiro a natureza, depois os cristãos, a igreja fiel de Cristo, corpo de Cristo, que tem a primícia. Terceiro gemido, o do Espírito Santo. Romanos 8, 26. Da mesma maneira que a natureza, a criação está gemendo, que os cristãos que têm a primícia do Espírito está gemendo, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, eu creio que deu para compreender um pouco a respeito do que estamos estudando. Tem alguma pergunta, os irmãos? Se alguém tiver, pode fazer, dentro do que nós estamos estudando. Louvado seja Deus. Está aproximando o dia. Você vai ser arrebatado e vai se livrar desse corpo. Embora você vive nesse corpo santificando-se. Né? Santificação do espírito, da alma e do corpo. Deus quer conservar-nos santificados, corpo, alma, espírito, alma e corpo. Pastor, como que santifica o corpo? Negando os prazeres pecaminosos para satisfazer a vontade de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. O maior desafio do crente não é vencer o diabo, é vencer ele mesmo. Santificação do corpo é você negar os desejos pecaminosos para eles não operar no teu corpo, e você se reduzir à servidão, seu corpo como servo, para agradar a Cristo. Isso é santificação do corpo. Amém? Irmão Sônia está dando glória a Jesus. Vale a pena, irmão, renunciar a si mesmo. Louvado seja Deus. Nós somos transformados de glória em glória, segundo a imagem daquele que nos criou, até chegar à última transformação, que será no abrir, piscar de olhos, ante o toque da trombeta. Entendeu, irmã Enoélia? Entendeu, irmã Sônia Regina, missionária Veriana? Estamos gemendo, irmão. Carnal não geme não, mas espiritual geme. Tem a primícia do espírito. Natural não geme não, vive pecando e não geme não. Mas obediente geme.
Geme. Geme em si mesmo. Louvado seja Deus. Geme em si mesmo. Louvado seja Deus. Irmão, renúncia dói. Dói no corpo físico. Louvado seja o nome de Cristo. Irmã Noélia está dizendo verdade mesmo. Essa palavra é para nos edificar, para nos fazer crescer, para nos dar uma convicção maior daquilo que estamos vivendo. Louvado seja Deus, e o nome do Eterno será glorificado na nossa vida. Mara Cid, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o Michu. Ele já estava bem velhinho, bem já com idade. E perguntaram para ele: o senhor ainda é tentado? Ele falou: muito. Muito. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou ser tentado. E tenho que renunciar a mim mesmo. É porque eu já estou numa idade que eu não sou tentado. Louvado seja Deus. Esse corpo humano, ele não pende ao nosso favor. Até porque ele não vai nem para o céu nem para o inferno. Mas o que praticarmos de errado com esse corpo levará a alma para o inferno. O mais longe que esse corpo vai chegar, no pó. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós temos que viver a essência do Evangelho de Cristo. Por isso pregamos essa palavra, irmão. De dia, se eu tenho oportunidade de madrugada, de falar alguma coisa, alguém pergunta ou entra numa questão que é o contrário da realidade, daquilo que a pessoa está se expressando e a verdade da Bíblia está dizendo outra, eu vou tentar explicar e falar e mostrar a realidade do Evangelho. Então, meus irmãos, está aí a palavra de Deus. Espero que todos tenham compreendido. Deus venha lhe fortalecer com a graça poderosa que é em Cristo. O nome do Eterno venha a ser glorificado. Nós estaremos orando em nome de Jesus. Tinha muitos outros versículos para explorar, mas se pegar tudo, né, é complicado, e nós reduzimos bastante para podermos trabalhar juntamente com o tempo. Fica firme, irmã Noélia, é assim mesmo. Geme com graça. Geme com a graça de Deus. Geme na obediência, na santificação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: se padeceis como cristão, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você padece como cristão, você é bem-aventurado, é mais do que feliz, porque repousa sobre ti o Espírito da glória de Deus. Não pode padecer como ladrão, como homicida, como quem se intromete em questão alheia. Aí que glória seria essa? Mas se padece como cristão, bem-aventurado. Pastor, mas eu tenho chorado muito, é assim mesmo, aqui assim, nós estamos no vale de lágrimas. Até Jesus chorou.
Louvado seja o nome do Senhor. E aqui é assim mesmo. Louvado seja Deus. A obediência nos leva a passar por situação. A obediência tem preço. Um preço que você padece aqui. A desobediência tem um preço. A obediência tem um preço que você padece aqui, mas tem uma recompensa eterna. A desobediência tem um preço. Você pode começar a pagar o preço da desobediência aqui e acabar de pagar o resto no Hades e depois do juízo final, o restante é no lago de fogo. É complicado. Então, meus irmãos, vamos amar o Senhor e servir o Senhor com alegria. Vamos orar em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima madrugada desse canal, Pastor Sérgio Luiz, às 2h da manhã. E o nome do soberano, maravilhoso Deus venha ser glorificado na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos orar em nome de Cristo. Deus abençoe a todos.